a manada adora dividendos. Eles adoram aquelas carteiras recomendadas em ações melhores pagadoras de dividendos e tal. Como tudo que a manada gosta, isso não serve para nada. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês por que escolher empresas, selecionar lá o seu portfólio baseado no tanto que a empresa paga de dividendo é um erro grave, grotesco, mas é um erro que todo iniciante já cometeu. Então eu sou o Enéas, esse é o Valoriza, vamos lá. Quando a gente investe em ações, tem duas maneiras de ganhar no longo prazo. A primeira delas é pela valorização da ação. A empresa passa a valer mais, portanto, aquele seu pedacinho da empresa também passa a valer mais. Isso se a empresa estiver crescendo, se ela tiver bons fundamentos, se ela der lucro e tal. Esse não é o tema desse vídeo, tem outros vídeos que eu falo exatamente sobre isso, sobre análise fundamentalista. Eu vou deixar o link nos cards aqui, se você quiser dar uma olhada lá. O foco de hoje é falar sobre dividendos, que é a segunda maneira de se ganhar com as ações, Você também ganha quando vai recebendo dividendos no longo prazo. Acontece que, na verdade, o que está por trás dessas duas coisas é o tanto que a empresa dá de lucro. De forma que, se a empresa dá lucro, para você, pouco importa se ela vai distribuir esse lucro em forma de dividendos para os acionistas ou se ela vai pegar esse lucro e reinvestir ela mesma. Isso não faz a menor diferença para o investidor porque é só um evento contábil. O dinheiro está lá no caixa da empresa. Aí o dinheiro sai do caixa da empresa e vai para a sua conta bancária. Mas o dinheiro já era seu lá no caixa da empresa. A empresa tem lá um valor de mercado, que nesse valor de mercado está incluído lá os ativos da empresa, está incluído as perspectivas futuras, o que ela dá de lucro, Tem muita coisa incluída no valor de mercado de uma empresa, As expectativas do mercado e tal. Mas dentre essas coisas tem lá também o caixa da empresa, que faz parte dos ativos da empresa. Quando você tira um pedacinho daquele caixa e dá para os acionistas, o valor da empresa diminui, o valor patrimonial da empresa diminui naquele momento. Ela diminui o caixa, portanto diminui o ativo, portanto ela passa a valer menos, óbvio. Mas a sua conta bancária passa a valer um pouquinho mais. Isso é só um evento contábil. O dinheiro era seu lá na empresa, ele passou a ser seu na sua conta bancária. A prova mais evidente disso é que o valor que a empresa paga de dividendo desconta da cotação da ação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que ainda não aconteceu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 10, isso vai acontecer entre dia 11 e dia 12. Mas eu vou tirar um print e provavelmente vai estar aqui. A Odontoprev vai pagar dividendo amanhã. E aí, vocês vão ver aqui em cima o valor da ação que ela estava antes de pagar o dividendo no fechamento do dia 11, hora que fechou o dia 11. E aí no dia seguinte eu vou olhar qual que é o valor do fechamento do dia 11, depois que eu tinha pago o dividendo. Vocês vão ver que vai estar lá escrito o valor descontado que ela pagou de dividendos. Por que isso acontece? Porque, lógico, a bolsa, o preço da ação na bolsa é um reflexo do valor de mercado da empresa. Se a empresa passa a valer menos, nada mais justo do que descontar esse valor da cotação. Então o que acontece é isso, a empresa vale um tanto, ela tira um pouquinho dela, manda para sua conta, ela passa a valer um pouquinho menos, Aí muita gente fala assim, mas é melhor ter o dinheiro na minha conta do que lá na conta da empresa e tal. Bom, se você falar isso, você tem que repensar o seu conceito de ser sócio. Porque se você é sócio, você confia na empresa para gerir o seu capital. Por isso que a diretoria da empresa é remunerada, por isso que eles ganham. É justamente para investir melhor do que você. Agora, se você tem medo de deixar o seu capital lá e se preocupa em tirar migalhas, porque o dividendo geralmente é migalha, é porque você não está com uma mentalidade de sócio, você não está preparado para ser sócio daquela empresa. Se você é sócio, se você tem uma mentalidade de sócio, você não vai se incomodar em deixar o dinheiro lá ou tirar. Até porque quando a gente está na fase de acumulação do capital, a gente vai ter que reinvestir os dividendos, Eu até trouxe para vocês aqui um gráfico mostrando para vocês a diferença entre investir no SP500, que é o índice de ação lá dos Estados Unidos, desde 1950, reinvestindo os dividendos e sem reinvestir os dividendos. Olha que diferença absurda. A linha vermelha é sem reinvestir os dividendos. Você fica bem pouco rendimento. E a linha preta ali mais escura é reinvestir os dividendos, todos os dividendos que você ganhou. Então, não vai ter como escapar. O dividendo que você ganhar, você vai ter que reinvestir. E o dividendo que a empresa, vamos dizer assim, deixar de te pagar para ela mesma reinvestir, ótimo, você também está no lucro. O dividendo não faz a menor diferença. O que faz diferença? A empresa dá lucro. Se a empresa dá lucro, ganha mais do que gasta, vamos dizer assim, se a empresa gera caixa de forma eficiente, você está ganhando. Se o dinheiro está na sua mão ou está na mão da empresa, faz pouca diferença. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, mas eu vou querer viver de dividendos um dia, então eu quero uma empresa que pague dividendo.
Esse tipo de preocupação é para quem já tem uma carteira milionária, né? Provavelmente o pessoal que está me assistindo aqui ainda não chegou lá. A gente está montando a carteira, está no processo de enriquecer. Ainda não está rico, ainda não está com... Se você tem já uma carteira milionária, até concordo com essa preocupação. Mas aí eu digo outra coisa. Nada impede você vender um pouquinho. Se você tem lá uma carteira muito grande, uma empresa que não paga dividendos. Por exemplo, a Apple paga muito pouco dividendo. Mas quem investiu na Apple lá nos anos, 2000, hoje está milionário, né? Eu não tenho o dado aqui para te falar, mas eu vou pesquisar e vou colocar aqui para vocês. Mas cada, sei lá, $1.000 que você investiu na Apple virou esse tanto aqui, que é muito dinheiro. Então, quer dizer, mesmo sem pagar muitos dividendos, a Apple até chegou uma época que pagou, mas ela ficou mais de 15 anos sem pagar nem um centavo. Mesmo assim, ficou muito mais rico do que quem investiu em uma outra empresa aí que talvez pagasse dividendos sempre. E agora a pessoa quer usufruir disso daí, quer usar para alguma coisa, quer curtir, quer se aposentar, sei lá, vende um pouquinho por mês, né? Aqui no Brasil a gente pode vender até R$20 mil por mês sem pagar imposto de renda, já é alguma coisa. E se tiver que vender mais também, se a sua carteira já é milionária, não tem problema pagar um pouquinho de imposto também. Então, a verdade é essa, você não precisa se preocupar se a empresa paga ou não paga dividendo, porque um dia você vai precisar. E a tendência geral é que a maioria das ações da sua carteira venha a pagar dividendos um dia. Só para afirmar um pouquinho mais essa tese, vou mostrar para vocês aqui um comparativo entre duas empresas aí. Uma com dividend yield muito alto e outra com dividend yield muito baixo. É a VEG e a Oi. Observem que quando você olha para a VEG, ela tem aquele gráfico de lucros bonitinho, né? Cada ano ela dá mais lucro, vai subindo as barrinhas e tal. E a Oi, ela tem um gráfico de lucros horrível, né? Deu prejuízo alguns anos, deu lucro outros anos e tal, como vocês estão vendo aí. Acontece que lá em 2013, isso aqui já era mais ou menos realidade, o gráfico de lucros da Oi já era feio e o gráfico de lucros da VEG já era bonito, a Oi pagava muito dividendo, pagou um dividendo absurdo, chegou a dar 26% de dividend yield, né? Isso foi um pouco não recorrente e tal, mas ela tinha um histórico de pagar dividendo alto. A VEG não, ela pagava um dividendo baixo. O que aconteceu com quem investiu R$100 na VEG lá em 2013? Virou R$700 em 2020. Quem investiu R$100 lá na Oi em 2013 acabou com R$3. Então quem se deu melhor? Quem olhou os dividendos ou quem olhou os fundamentos, né? Fundamento não tem nada a ver com dividendo. Essa questão de se a empresa paga ou não paga, distribui ou não distribui o lucro, não tem nada a ver se a empresa é boa ou ruim, né? Isso aí é análise de manada, é o que vende, então é o que os analistas fazem, né? Não serve para nada, mas eles fazem porque se não falar isso daí, o Zé Manada não vai conseguir ir lá investir, entender a análise dele. Tem que falar alguma coisa que o Zé Manada entende. O Zé Manada entende o quê? Dividendo. Né? Porque aí, eu vou investir 100 e vou ganhar tanto. Então, entendi. Dividendo é uma coisa que é fácil de entender. Balanço não é uma coisa que é fácil de entender. Enxergar que a empresa dá lucro, tem potencial, não é tão fácil assim. E uma coisa que tem que ficar bem claro é que o dividendo não é uma geração de dinheiro. Não é um dinheiro assim que, se pagar é porque tá bom, se não é. Às vezes as pessoas comparam, por exemplo, com ganhar aluguel num imóvel. É completamente diferente. O imóvel ele dá retorno realmente se tiver alguém alugando e pagando aluguel. A empresa não. A empresa o que interessa é o lucro. Se a empresa está dando lucro, ela está te dando dinheiro. Se ela está distribuindo esse lucro para você em forma de dividendo ou reinvestindo ou comprando outra empresa, sei lá, isso aí não importa. Para isso que a gente não tem uma empresa, para isso que a gente investe uma empresa e deixa os gestores decidirem o que é melhor. Se a gente confia na empresa, não tem nada que ficar pensando assim, não, eu quero dinheiro na minha conta, porque daí eu posso gastar e tal. Até porque, vamos lá, se você está começando, se você tem poucos anos de bolsa, a sua carteira de investimento deve ser tão pequena que os dividendos também são muito poucos, muito pequenos. Então não adianta ficar pensando, eu quero dividend yield, né? Ou eu quero mais dividendos e tal. Esquece isso daí é uma pegadinha para manada, é o tipo de análise mais besta e mais fácil que tem de fazer. Não é à toa que ela sempre está errada, né? Sempre não interessa o dividendo, sempre. Nenhuma vez dividendo importa. Dividendo é ruim? Não, não é ruim. Também não é bom. É uma coisa neutra. Se a empresa paga, bom. Se a empresa não paga, bom também. O que interessa? Se a empresa dá lucro ou não. Focar naquilo que interessa vai te fazer ter um retorno muito maior no longo prazo, que é entender a empresa, entender se ela dá retorno, entender se ela vai te deixar rico. Agora, focar em coisa que não interessa vai se transformar só em mais um da manada. Então, eu espero que tenha ficado clara essa questão. Não olhe dividendos, não se enganem, o mercado não te dá dinheiro de graça, o dividendo sai de algum lugar e entra em outro lugar, mas continua sendo seu. O dinheiro nem troca de mão, continua sendo seu. Essa foi a dica dessa semana e nós voltamos na semana que vem.